Tá começando mais um Chablau. Eu sou a Thay Chagas. Eu tô muito bem acompanhada e eu não quero nem me arriscar a colocar todas as categorias que essa pessoa sabe. Então eu vou simplesmente apresentá-lo como artista. Pô, Mel. Gostou? Puta, gostei, Gostou? obrigado. Eu quero o aplauso da nossa hiperplateia, por favor. Estamos aqui com André Vasco. Muito prazer. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui, retornando Sim. ao 89. Cara, eu gosto muito dessa rádio. Colega de trabalho. Esqueci disso. Tive programa aqui com a Dani Taranha. Dani Taranha. 2 anos. Depois entrou o Tavares, ex-Fresno. Ficamos 2 anos aqui, era ao vivo toda segunda-feira. Privé 89. É que não dá pra colocar trechos aí, porque é pra maior de idade, depois das 10 da noite. A gente coloca que não muito é pra legal. criança, Pô, tá tudo bem. isso, faz isso. Funciona, né? Como você se define como profissional hoje? É muito difícil. A minha vida inteira eu fugi de rótulos, né? Eu sempre fui, desde a escolha do meu time quando eu era pequeno, que eu torço pro Santos, agora com o Neymar voltou ao hype, mas desde pequeno, desde a escolha do meu time, até a minha carreira, até o instrumento que eu toquei, até meu começo de carreira, sempre foi tentando fugir de rótulos e tentando ser mais diferente. Eu nunca me incluí em nichos. Então tinha a galera do skate no colégio, tinha a galera da pichação, tinha a galera dos playboys, tinha a galera do futebol, tinha a galera do esporte. Eu não era de nenhuma, mas eu sempre estava permeando todas. Na verdade, eu gosto de pessoas, né? Sim. Então, a definição de artista foi ótima, porque o que um isso. artista não gosta é de ser rotulado. E quando alguém fala, artista, mas artista... Porque o rótulo artista, ele parece que é um pouco prepotente, né? Virou mainstream, Eu né? sou artista, como se... Mas artista, tipo, você... Eu acredito que você não se torna artista, você nasce artista. Sim. E eu vivo da minha arte. Vivo não, sobrevivo, né? Porque no Brasil, você sobreviver de comunicação e artes é um negócio muito louco, né? Exato, Ainda exatamente. mais com as referências que a gente tem hoje, né? De pessoas que ganham muito dinheiro na internet, que na verdade é uma mentira, né? Falem a verdade, povinho. Exato. E, de novo, a internet só vai te mostrar o que ela quer que você veja. um recorte E também, da se vida. você não vê o que tem, eu te conto o que eu quero. Exatamente. Então, eu digo que eu ganho R$1 milhão com esse podcast. Pronto. Hoje eu tava vendo um vídeo muito legal que chegou pra mim no TikTok e engraçado que chegou o mesmo vídeo no Instagram. Impressionante, assim. Era pra você engolir esse conteúdo. Que falou assim, você quer ficar milionário, não sei o quê, mas a menina é muito boa, ela é muito boa. E aí ela falou um jeito, não sei o que me prendeu a atenção. Ela falou assim, tá vendo? Quantas pessoas você já não viu começar um vídeo assim, com esse gancho? Quantas pessoas você já não viu esse clickbait? E eles são isso. A internet é um recorte do que a gente é ou do que a gente quer mostrar ser para algum objetivo que é vender curso, conseguir um emprego, conseguir um namorado, sei lá, é um monte de coisa. Então é muito louco a gente pregar que a internet é a liberdade da comunicação e é a verdade prevalecendo contra os artistas de televisão que mentiam. É a mesma coisa, só muda de bastão, entendeu? Mais preocupante ainda, porque por ela ser tão livre assim e sem terra de ninguém, você fala o que você quer, mas Os haters, né? ninguém te dá uma credibilidade. E muitos especialistas em marketing, especialistas em moda, especialistas em comunicação, especialistas em ciências políticas, em física quântica. É muito louco, né? Qualquer pouco de conteúdo que você saiba vira motivo pra você vender um curso. Eu tô aprendendo muito, sabia, lidar com hater. Eu não sabia. Você tem bastante hater? Cara, aparece os haters, mas é muito legal, porque... Legal. Legal. Eu talvez sempre me vejo do lado positivo. Eu aprendi... Primeiro, sempre que eu faço uma campanha, aparece um monte de gente. Agora eu fiz por uma marca de bebida. E... Cara, é impressionante a quantidade de hater. Se veste que nem homem. Tipo, um papo desse nível. Até parece que toma. Claro. Aí e um monte, mas tipo, pô, o negócio dá vontade de falar assim, mano, você não sabe o meu corre. Você não sabe o corre de uma galera. Pra você criticar o posicionamento de marketing de uma marca, quem é você, sacou? De uma marca ainda. De uma marca que tá fazendo o negócio. E tipo, pô, não sabe meu corre pra chegar lá. Quantos anos eu converso com essa marca pra eu conseguir fazer um trabalho, pra eu ser do squad da marca? Sacou? Parece que as pessoas, elas estão lá, elas se protegem... atrás do seu perfil, da tela, e elas acham que podem falar tudo, ser especialista de tudo. Sendo que elas têm que falar, pô, eu tenho espaço pra todo mundo. Exato. Pô, legal que o cara tá fazendo. Eu não conheço a história do cara, ou da menina, ou de seja quem for, mas, pô, legal, vou correr atrás do meu. Se inspirar. Mas não, parece que as pessoas, elas vêm, elas não vibram pelo seu sucesso, elas jogam energia ruim, criticam, mas aí eu aprendi com um amiguinho meu,
ele tem um perfil, ele tem síndrome de Down. E ele é incrível. Depois eu vou dar o arroba dele, tá? E eu conversando com ele, eu falei, cara, você tem hater? Ele falou muitos. E aí os pais dele, depois conversando comigo, falaram, a gente deixa ele administrar a rede dele, mas a gente sempre tá por perto. E é um absurdo, eles me mostraram os absurdos que ele recebe. Meu, é muito triste. Entra em uma outra parte muito do triste. preconceito que vai além do hater. Porque é mais do que eu falar, seu... sei lá, não vou falar nada, porque pode... É melhor, vai piorar. Mas seu fulano de tal, seu... Não, meu, é tipo zoando a condição dele, sabe? E aí eu falei, Teteco, você não fica... Teteco Barros, tá? Você não fica triste, Teteco, com esses haters? Ele fala... Não, André, eu aprendi que quanto mais eles comentam, mais o meu vídeo é entregue. Maravilhoso. Logo, eles me ajudam a que chegue nas minhas marcas e que eu faça mais publi. Eu falei, uou! Puf! Total. Sacou? Eu, com 20 anos de carreira, aprendi com um Teteco que tem 5 meses de carreira. Sacou? Isso é muito legal. A internet é incrível. Porque as pessoas estão ali te criticando, mas elas não sabem que não importa o que tá escrito no comentário, basta ele existir. Exato. Para que o seu conteúdo ande. Um dia desse eu tava vendo esses especialistas falando do... Esse era especialista mesmo. Falando de posicionamento, tava falando da Virgínia. 50 milhões de seguidores, não sei o quê. Ele falou assim, você acha realmente que 50 milhões gostam dela? Estão vibrando por ela? É muito louco você pensar Claro isso. que não. Se 1% disso estiver vibrando positivamente, sem invejar o que ela tem... Mas é muita carga energética, né? Eu acredito muito nesse negócio de energia, de vibe. Imagina, vai ter que tomar 3 banhos por dia de sal grosso, meu. Amanhã de tarde de noite. Então hoje você decidiu se desprender um pouco desses comentários. Você chega a ler ou você prefere evitar? Hoje eu chego a ler. E eu vou te falar, olha, engraçado. Eu acho que de ontem pra hoje, também é uma coisa de dia, né? Depende de como você tá, de problemas profissionais, pessoais. Mas eu li uns que me deixaram mal, aí eu respirei e falei, por que eu tô ficando mal com isso? Eu sou isso? Pô, não me conhece, entendeu? Só que é muito louco, porque eu tenho o ímpeto de responder às pessoas. E às vezes eu agredia. Pra devolver na mesma moeda. Mas aí eu comecei a falar, não é isso. Respondi um dia desse falando assim, poxa, meu, você tá depositando sua frustração aqui, pô, espero de coração que você encontre o seu caminho, se precisar de ajuda, tamo aqui, é só chamada DM, meu. Quebra a pessoa, sacou? Muitos eu respondo por áudio, eu gosto de responder mensagem DM por áudio. E... Teve muitas vezes que eu tô respondendo, pessoa, foi muito pesada, entrou, xingou, falou barbaridades. E aí eu entrei na DM, mandei áudio, aí a pessoa, pô, sou mó seu fã, te acompanho desde, sei lá, da Band, desde o SBT, desde a MTV, desde a Cultura, desde a Discovery, sei lá. E aí você fala, uou, eu quero saber minha carreira inteira, então por que ele tá agredindo, cara? É uma maneira de chamar atenção. É uma carência do ídolo dele, né? É a carência do ídolo, mas isso vem pra gente como sociedade, porque, nossa... Agora é uma questão filosófica. O que nos atinge, a gente pode ter 100 comentários positivos. O que atinge é o negativo. Os positivos... Um negativo, ele apaga todos os 99 positivos então que você leu. É uma força, a gente tem que desprender uma energia para valorizar esse positivo. Gente, não é... Eu não tô sendo coach aqui, nem aqueles caras de autoajuda, tá bom? Eu tô só falando um aprendizado meu. Que não importa a idade que você tem, quantos anos você tem de carreira. Eu acho que é uma coisa eterna, sabe? Esse aprendizado. Ô, André, e quando você entendeu que você tinha essa visibilidade e que as pessoas comentariam ali pro seu bem, pro seu mal, mas de que as pessoas te conheciam mesmo fora da sua bolha, dos colegas? Cara, é muito louco, porque eu sempre trabalhei, eu já fiz, eu brinco que eu sou não prostituto da mídia, mas eu sou uma pessoa que permeia vários nichos, né? Então, tipo, da MTV lá atrás, tem gente que nem sabe o que era MTV, mas vamos supor que é tipo o YouTube. Então, era desde aquela galera e depois uma Band. E aí depois um SBT extremamente popular. E aí Carnaval de Salvador, mas um Lollapalooza. E aí tipo um festival de sertanejo e ao mesmo tempo um underground. E aí eu tô depois na Discovery Home and Health, que é outro público. E aí cultura agora. Então é muito louco. Rede TV... Tipo, vários branded content que eu faço projetos que são pontuais de 3 episódios, de 12 episódios, para marcas que enfiam na emissora. Então isso é muito louco, né? Muito doido você pensar nisso. E então eu tive que sempre me adaptar.
E é um choque, às vezes, para as pessoas. Falar, pá, mas ele só não fala de música? Ou então, mas ele não é comediante? Não sou comediante, nunca fui. Eu uso do humor para entreter. Só que é difícil isso. Sim. Porque por mais que a gente fuja dos rótulos, o ser humano precisa de rótulos para se apresentar. Pra entender. Pra fazer uma... Ter parâmetro, né? Exato, pra ter um parâmetro. É muito louco isso, né? É muito louco. E aí eu entro em crises existenciais, né? De falar, pô, cara, mas o que eu sou? E hoje eu entendo que eu amo entretenimento. E meu entretenimento sempre vai ser bem-humorado, criativo e é de educação. Mas educação, não educação de uma maneira... Tipo, quando você fala de ecologia. Educação de uma maneira, tipo, você sempre tem como ensinar e aprender, sacou? Total. Tanto é que, às vezes, eu cometo alguns erros. E aí as pessoas... não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, pô, valeu. Aí no próximo... Eu vou lá, e no story eu corrijo. E beleza, cara, estamos sempre aprendendo. Pra você foi fácil se entender como artista? Porque você deu um exemplo que não é muito comum vamos falar, na televisão, mas num geral, por exemplo. Pessoas que apresentam festivais de música como Lollapalooza e The Town, não apresentam festivais de música sertaneja, por exemplo. Exato. Dificilmente quem trabalha num programa de entretenimento do SBT vai ter um programa no Discovery Home and Health. Não vai ter. Você conseguiu se colocar em todos os lugares, porque você consegue colocar a sua arte em qualquer lugar que você passe. Você já sabia disso? Foi natural ou você tinha um gosto preferível ali no começo? Cara, é que nem eu te falei, voltando, eu nunca me senti incluído em nenhum grupo. Então eu sempre tive a curiosidade de entender outros grupos. Eu sempre tive a curiosidade, a necessidade eu digo, de entender como é que é meio gonzo jornalismo, sabe? O Hunter Thompson. Muito legal, inclusive. Assistam Medo e Delírio em Las Vegas, com Johnny Depp. Ele tinha uma linha editorial, uma linha criativa, que ele, para escrever e falar sobre algo, ele tinha que vivenciar aquilo. Isso é muito louco. E eu sempre gostei desse tipo de coisa. Isso sempre me brilhou os olhos. Somado com a necessidade de trabalhar. Porque eu vim do... É muito louco, porque as pessoas olham e falam... o playboyzinho, não sei o quê. Porque eu faço parte do estereótipo, né? Sim. E aí, eu nasci na periferia de Guarulhos. Eu vim de um conjunto habitacional em Guarulhos. Eu não tinha perspectiva nenhuma, assim, por parte... Minha família era 880. Os irmãos da minha mãe com muito dinheiro e minha mãe sem... Minha mãe me teve no famoso antigo SUS, que era o... Esqueci o nome, mas era o SUS, que ela descobriu um médico que me trouxe a vida, porque ela estava pegando um ônibus, ela viu duas mulheres falando de pré-natal. E minha mãe estava no 7º mês de gravidez. Tipo, desse nível, sacou? Acho que eu nunca falei isso na vida. Eu tava conversando com a minha mãe um dia e falei, nossa, é muito louco isso. Sim. Então, eu já falei numa outra entrevista que... Dizem que os céus nãos que você dá pra vida. E eu tive que transformar os nãos em sims. Eu tive que dizer sims pra muitas coisas que eu deveria dizer não. Sacou? Então eu tinha que... Todo mundo falava não pra aquilo. Eu falava, não, é sim. Eu vou tentar transformar, vou tentar lapidar esse negócio, vou tentar transformar essa rocha, às vezes com limo, em um pouquinho de diamante. Vamos ver, se duvidar, até um quartzo. Entendeu? E aí, eu sempre fui assim. Então, eu lapidei muita coisa. Lá na MTV, por exemplo, meu começo, pra eu chegar na frente das câmeras, eu disse muito sim pra ficar mais tarde, pra fazer piloto, que ninguém queria fazer, porque é uma puta perda de tempo. É o VJ que vai apresentar, não vai ser ele. É o estagiário, sacou? Sim. Eu aceitei o cargo de estagiário pra entrar na MTV, eu disse sim, trocando na produtora que eu já era assistente de direção. Onde já era pra dizer não, sacou? Então eu sempre troquei um incerto pelo certo. Sim. Sacou? Viver nessa área. Hoje eu falo que minha vida é um trip. A música nunca saiu da minha vida, né? Eu amo música, tudo que eu faço é com música. Mas hoje as duas principais coisas que eu faço na minha vida é ser apresentador, que eu faço muito projeto, agora na TV Cultura. Assistam, quem sabe ganha. Educatenimento, é um quiz super legal. Todo domingo às 3h30 da tarde. E a minha veia publicitária. Que hoje eu tenho uma produtora. Uma agência grande entrou de sócio, a gente produz justamente juntando tudo que eu já fiz. Permeando na internet, com a TV, com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Então a gente produz campanhas e fizemos para marcas gigantes já. Em um ano e pouquinho de produtora, a gente já fez mais de 8 campanhas. São muitas? Muitas. Muitas. E várias. Grandes campanhas. Várias na Globo. Isso é muito louco, você pensar isso. Gigantes campanhas. É gigante, mas é
Porque eu me meto. Aí eu tava brincando com o meu sócio que eu falei, cara, a gente tem mais sorte que juízo. Quando eu me peguei agora na última campanha que eu dirigi para uma grande marca de queijos, de laticínios, tinham 50 pessoas no set. É muita gente. É muita gente, sacou? Só que aí vamos, meu. Tamo aí? Eu sempre me desafiei, sacou? Desde antes da MTV, quando eu tocava violino numa orquestra. Eu sempre me desafiei. E é uma opinião muito luxuosa essa do você deve dizer mais nãos, porque provavelmente se você tivesse… Não digo o luxo de hoje em dia, porque não é questão de luxo de dinheiro, mas você entende? Se tivesse o luxo das situações que você tem hoje, das oportunidades que você tem hoje, com certeza você teria dito não em outras oportunidades. Não sei, porque antes a minha necessidade era por me desafiar e financeira. Porque eu vim de uma família totalmente de instabilidade financeira, de muda de escola porque não tem dinheiro para pagar mensalidade, muda de apartamento porque não… Eu mudava de um apartamento para outro, dentro do mesmo conjunto habitacional. Porque um era um pouquinho mais barato e meus pais sempre lutando. Minha mãe depois criou eu e minha irmã sozinha, mas sempre aquele dinheiro muito contado, sabe? Contado sem, faltando, sabe? Então eu tive que falar muitos nãos também por sobrevivência. Porque eu não tinha ninguém pra… Ai, pai, me dá dinheiro. Ai, fulano, me dá dinheiro. Não tinha. Ou era o banco pra entrar em cheque especial. Nem tinha cheque especial, porque só não tinha empréstimo. nada. Ou pegava um empréstimo nesses na Avenida 7, sabe? Em São Paulo. Que você paga no carnê. No carnê. Ou então, não ia Não conseguir. tinha. Não ia conseguir, sacou? Por isso que eu sempre tive que trabalhar, animando festa infantil, trabalhando na orquestra, trabalhando de estagiário. Então, eu sempre tive que me meter, me jogar por causa disso. Sim. Então, é até meio louco. Muita gente escuta, não tem que falar não, porque você não se posiciona corretamente. Meu irmão, se posiciona. Vai ter a vida inteira pra você se posicionar. O maior exemplo disso é essas pessoas que causam de uma maneira absurda, uma polêmica absurda, às vezes muito séria, e depois as pessoas esquecem. Então imagina eu, que nunca fiz nada de errado, vai me queimar? Não, Exato, por ter feito campanha pra tal coisa. Você é um excelente contador de histórias. Obrigado. Você sempre foi assim? Desde criança? Você gostava de falar muito, contava aquelas histórias que falam que… Eu sempre falei pelos cotovelos. Então Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, tio Paulo, que ele me chamava de papinho. Papinho não de uma maneira pejorativa de ele papinho furar, não. De papinho de sempre muito. Tinha um papo. Então ele falava assim, mas chega, ele fica falando de tudo. Não sabia que o verde, não sei o quê. Não sabia que Chablau vem de uma expressão, não sei o quê. Então eu sempre fiquei falando, eu sempre gostei. Por isso que eu sempre coloco umas curiosidades, entendeu? É nato, né? É nato. Eu acho que… Eu nasci assim. Eu nasci assim meio picareta, de querer falar de tudo, todo momento, conectar gente. Eu quero conversar com todo mundo, saber da história. Eu adoro isso. E é isso que faz a sua criatividade estar sempre ali pra conseguir os projetos, né? Então, é isso. Porque eu escuto muita gente falando, não, porque o criativo da agência, não, porque o fulano de tal é criativo, fulano de tal não é criativo. Todo mundo é criativo, gente. Todo mundo é criativo. Não existe… Não é um dom. Eu não acredito que a criatividade seja um dom. O dom, sim… É uma habilidade. É uma habilidade. E um dom, sim, pode ser você conseguir fazer sinapses, referências, você fazer conexões de referências, que quanto mais criativo você vai ser. Aí eu acho que essa conexão, que tudo na verdade vai ser conectividade, né? Sim. Vai ser a conexão. Pessoas, a comunicação sem ruído vai gerar conexão. Uma conexão mais olho no olho de verdade vai gerar conexão. A referência com o foco e você, caramba, eu entendo o que é isso, eu quero saber o que é isso. Você consegue conectar e entender. Que é público, né? Sim. Só que é muito louco, porque eu vou numa… Se você for ver, eu vou numa contramão de uma tendência que é comunidades, que é falar só para um determinado nicho. Então aí eu entro numa crise existencial tremenda, entendeu? Que às vezes eu falo, não, cara, isso é bom. Se fala tanto de multitask, se fala tanto de multitalento, de que você não tem que mais se aperfeiçoar só em uma coisa, você tem que saber várias coisas. Multifacetas. Multifacetado, então, entendeu? Então eu adoro isso, Que a gente chama de… Como é que é?
São tags, né? São tags. Sim. Skills. Skills, habilidades, o que você quiser chamar aí. Hard skills, soft skills. Tem essas também, Coisas né? Você publicitárias. sabe muito, você sabe pouco. Exato, nossa, eu sei muito, eu sei pouco. E às vezes você não sabe nada, mas é picareta e faz de conta que sabe. E aí a gente segue. Você sabe do que se trata e coloca lá, Exato. intermediário. Porque aí você resolve se precisarem de você, né? Exatamente. É um outro ponto. Mas aí, se precisar, você vai atrás. Exato. Eu sinto a necessidade de sempre estar estudando. Só ano passado eu fiz 2 vezes escrita criativa. Eu fiz... O mesmo curso? Não. Eu beleza. fiz um no MIS, no Museu Legal, do Imagem Som. da Imagem de Som. E eu fiz um outro, caramba, com uma pessoa super especial, que é mulher, que é feminista. Que... É incrível. Acho que eu fui o único que fez com ela. Duas visões diferentes, 2 né? visões, porque eu gosto disso, Completamente sacou? diferente. Qual que você acha que foi a principal mudança da publicidade? Com certeza você já respondeu essa pergunta diversas vezes. Mas não só com a chegada da internet, porque já faz um bom tempo. Mas agora com a atualização de ferramentas. Então a gente tem tanto a inteligência artificial Que para incrível. textos, para geração de imagens. Como a gente teve o comercial da Volkswagen. Da Volkswagen, né? Teve uma agora, que foi a primeira publicidade do Brasil 100% Por IA. IA, que foi do Coco Quadrado. Que é uma Da água de quem coco, fez foi né? a agência que é minha sócia, Que legal. inclusive. É muito legal. É 100% IA. 100%. É incrível. É incrível, sacou? Só que a IA vai substituir, não vai. Ele é um como se diz? Aprimoramento, talvez? É uma outra estética também. É uma outra estética. Vai ter coisa que você vai usar IA só, vai ter coisa que você não vai usar IA, vai ter coisa que você vai usar um pouco de IA, um pouco de... Ninguém tem aquele brilho na pele que a IA coloca. Não tem. Não, Não dá. mas dá pra você fazer sem também. Dá pra deixar Você pega o melhor. Midjourney, você pega o Runway, você começa a juntar e gasta uma fortuna de assinatura mensal. Sim. E aí você consegue. Mas é muito louco, porque eu não tenho medo de nada disso. Nada Você disso. usa nos seus projetos de trabalho? Eu uso o chat GPT há pelo menos 4, 5 anos. Eu É tudo, adoro. Eu adoro essa tecnologia. Inclusive, eu vou, terminando minha pós de neurocomunicação, eu quero fazer um negócio de Inteligência IA. artificial. Mas me aprofundar mesmo. Porque eu acho muito legal. Ele é um otimizador de trabalho, sacou? As pessoas elas têm que entender que a IA ela não vai substituir o seu trabalho. Ela vai otimizar o seu tempo. E tempo é dinheiro. Você vai conseguir Sacou? fazer mais em um tempo menor. Eu aprendi isso com o tempo. Antigamente eu falava assim, não, eu vou editar, eu vou fazer, eu vou... Meu, quanto custa o tempo? Não é muito mais fácil Por mais que eu saiba todo o processo, quanto tempo eu vou demorar para editar? Quanto tempo o editor vai demorar? Você otimizar tempo, sacou? Sim. E o que eu acho que a publicidade mudou com todo esse universo de oportunidades, de mudanças extremamente rápidas, é que teve que se coçar. A publicidade, como diria Oliviero Toscani, sabe quem era o Oliviero Toscani? Não. Era o publicitário italiano que assinava todas as campanhas da Benetton. Então aquele negócio, colocar o negro e o branco, que ele gostava de chocar. Ele tem um livro chamado A Publicidade é um Cadáver que nos faz rir. E é muito louco isso, é forte, Faz porque a sentido. publicidade rege o entretenimento do mundo. Isso desde que o mundo é mundo. O rei, para ter Beethoven tocando, ele tinha que patrocinar Beethoven. Então a publicidade gera. Então a pessoa fala, abaixa a publicidade. Meu amigo, se não tiver publicidade, você não vai na peça de teatro. Você não faz nada, Você na não faz verdade. nada porque na sua vida. Você pode até falar, porque outdoor é antigo, mídia na rua é antigo. Mas, pô, você não entra numa loja do shopping se não tem o nome dela ali te mostrando o que tem dentro dela. Você não é em lugar nenhum, na verdade. Hoje em dia até metrô, né? Até Hoje em no dia metrô. até metrô. Exato. Pra ter bonitinho, teve que privatizar. Aí não vou a O favor. metrô te fala o que beber depois do carnaval, Exato. te fala qual show você vai no carnaval. Só que aí que eu acho que tem um... Aí que tá a esperteza de alguns da publicidade de entender esse mundo novo que não é novo, é um mundo atual, É que eu sou totalmente atualizado contra só. esse negócio de mundo atual. A gente vive ou o presente ou o passado, não existe o futuro, sacou? Nossa, que filosófico isso. Mas você tem que entender o passado e tentar sempre estar atual. E eu acho que a publicidade tem que se moldar. Tem que entender que não é fazer mais aqueles formatos, sabe? Antigos, Atualizar aquele mesmo. jeito antigo, aquela maneira. E tem muita gente fazendo isso. Não precisa ser mais aquela estrutura gigantesca, dependendo do que for fazer. Sim. Um exemplo disso, o filme O Anora, que ganhou o Oscar. Eles gravaram, tinha 40 pessoas. Sim. Totalmente independente, gravaram em Nova York. Menos na do que raça. você disse em ter um set de um trabalho que você fez com a produtora. Exato. E aí você pega, por exemplo, eu tava vendo a equipe de finalizadores do Duna. 1.000 pessoas. Gente, é muito louco. Tem gente que nem viu Mas direito o mas trabalho. você entende?
existe a necessidade de ter 1.000 pessoas? Às vezes existe. Às vezes poderia cortar 20%. Não cabe a mim julgar isso. Cabe a pessoa que está assinando o cheque. Total. Mas você entende a diferença que existe o mercado pro Duna, existe o mercado pra Nora? Qual que é a diferença deles? A narrativa, o storytelling, a estética. Então, isso tudo você tem que beber da internet também. Os dois chegaram até o mesmo patamar juntos. Exato. Eu conheço gente muito incrível que a internet mostrou. Que hoje são diretores incríveis. Inclusive, eu tô chamando essa galera pra dirigir, que nunca dirigiu publicidade. E eu quero mais dirigir, eu não quero só eu dirigir. Eu quero trazer gente, eu quero agregar. E, pô, eu recebi uma mensagem ontem de um cara falando, pô, eu sofro um preconceito porque eu sou negro, eu sou alto e só me chamam pra set, pra produções braçais. Cara, mas eu fiz cinema, eu quero ser AD, eu quero assistente de direção. Queria muito uma oportunidade. Falei, mano, tamo junto, velho. Primeira oportunidade que eu tiver de videomaker pra editar assim, vamos começar making off, aí te coloca pra ser assistente e vamos junto, entendeu? Mas Isso eu é acho muito que esse é o bacana. grande frescor do atual, da comunicação, de tudo. Eu acho incrível. Eu acho que a publicidade tem que entender as coisas atuais, assim como o cliente, o público também tem que entender o papel da publicidade. Sacou? Sim, É total. uma via dupla. Total. Né? Ai, que porcaria. Óbvio, não dá mais aquele negócio. Agora vamos fazer uma pausa que a gente tá conversando. A xícara, Lorenz. Não, meu. Não é assim. Inclui de alguma maneira diferente. Deixa pessoal, né? O CQC fez isso lá atrás, lembra? Eu vejo, às vezes, algum produto... Eu vejo nos podcasts, aí coloca Fazer o mesmo. a marca aqui atrás. Pô, tenta inserir a marca de uma maneira diferente. Isso é muito criativo, sacou? Essa é a sacada que faz você se Essa é a diferenciar pro sacada. cliente. É o cara colocar no intervalo do Super Bowl um comercial de 1 segundo. Sim. Isso é incrível. Isso Isso é muito disruptivo. E muitas vezes você gasta o dinheiro que pra uma coisa só, de repente a tua marca nunca investiu tanto em uma única coisa. E isso, por isso que eu gosto de estar em vários lugares, em várias plataformas. Que eu trabalho com todas as plataformas. Sim. Se você for ver, desde escrever até a TV popular, até uma TV fechada, até a internet. Faço muita coisa e sempre fiz, né? Então, isso é legal de você entender, que as pessoas entendem que é meu conteúdo e jogo em tudo. Ou faz cortezinho. Tem o público do TikTok que pensa diferente. Sim. Tem o público do Instagram, tem o público não sei o Que quê. pensa de outra Então forma. isso é muito legal. Eu piro nisso. Você acha que foi uma dificuldade para os publicitários em gerais aceitarem a criação, os criadores de conteúdo fazendo publicidades? E aí eu vou explicar. A publicidade sempre foi vista como algo muito grandioso. Então, para você falar sobre a marca, você precisa de 50 pessoas, 20 operações diferentes acontecendo. Aí, do nada, eu vou lá, contrato um influenciador, que é ele e a cabeça dele, pra falar da marca que eu gasto tanto dinheiro pra botar no comercial da TV. E às vezes não, muitas vezes Te traz um retorno muito maior. Muito mais. Só que eu acho que aí eu vou fazer uma analogia aqui. Eu vejo o influenciador como um veículo de mídia, assim como tinha o outdoor, assim como tem o out of home, assim como tem o buzz door, assim como tem TV, assim como tem rádio, assim como tem merch, assim como tem podcast. É um bom olhar. Ele é um veículo de mídia, ele virou um veículo de mídia. Aí tem os creators, tipo o Gusta, Sim. que aí é outro nível, entendeu? Ele transforma num vídeo. Ele sim é uma produtora, sacou? Aham. Tem Ele é mesmo. tem o creator, não, tem o influenciador que... Nossa, é incrível esse chá, não sei o quê. Funciona, é legal, eu acho que é válido. Só que isso daí, qual que vai ser a consistência dessa campanha? Não estoura a bolha, né? E qual vai ser a consistência? Sim. Qual que vai ser a construção de marca? Qual que é o objetivo da empresa? É bombar de vender? Fechou. Bota na Virgínia, meu. Bota na Virgínia, Exato. bota nessa galera que é uma metralhadora. Só que aí você vai fazer construção de marca. Às vezes vai gerar um buzz. Não sei o que você quer, sacou? Agora, se você quer, tipo, até porque hoje em dia as agências aí contratam agência de influenciador. Às vezes, nossa, vou ser massacrado. Às vezes não remunera direito essas pessoas, esses jovens influenciadores que precisam ter portfólio, então eles precisam topar, eles precisam transformar o Os não não em no sim. sim. O sim e não, na verdade, né? Sim. Para no futuro. Eles precisam falar o sim. Às vezes muito forçado, porque eles precisam ter marcas, precisam mostrar. Só que aí uma ação pontual para a marca. Já usei você, tchau. Tchau. Que também é muito da publicidade, também usar não, né? Se apropriar do momento daquela pessoa.
E também tem o outro lado, contra a marca. Que essa pessoa fez, você não sabe o que ela vai fazer amanhã. Você não sabe de onde ela veio. Ela não tem um histórico. Isso aconteceu com aquele caso da moça da janela do avião, que não cedeu a janela para criança. E aí, no mesmo dia, ela tinha 1 milhão de seguidores e publicidades fechadas. E aí, eu sempre penso assim... Você conseguiu seguidores, aí vai mais de quem tá indo lá para seguir. Agora, uma marca, uma empresa que... teoricamente é séria, se indispor a isso, do tipo, uma pessoa que de fato ela poderia se mostrar uma pessoa talentosa, que gostasse do meio e tudo mais, mas você pega ela num primeiro momento só pelo hype? Mas posso te falar, vou ser polêmico, eu acho que vale. Eu acho que vale. Pelo hype? Eu acho que vale pelo hype, porque assim, ela tem consciência do poder artístico dela? Com certeza não. Ela tem consciência da longevidade da carreira dela? Ela sabe onde ela tá se metendo? Não. Então ganha seu cachê e pronto. Vai depender dela. É que nessa galera que bomba vira um meme que explode e aí faz uma campanha, não sei o que, depois some. Por quê? Qual que é a longevidade disso? Não sacou? tem. Por isso que eu sempre falo que eu tenho muito orgulho da minha carreira, porque eu 20 anos trabalhando com isso. E ainda trabalhando com marcas grandes, sacou? Sim. Então isso que é... Não tô falando o que é certo ou o que é errado, mas tem posicionamento aí. Depende da Sacou? marca. Eu acho que a marca não tá errada e a pessoa que... Famoso por 10... Subcelebre. Eu brinco que Andy Warhol falava que todo mundo vai ter seus 10 minutos de fama, né? Na verdade, todo mundo vai ser seus 10 gigas de... Gigas não, 10 megas 10 de megas fama. de fama. Porque é uma foto... É isso. Às E vezes é uma beleza. foto, é. É uma foto. E tudo bem, desde que a pessoa não se frustre. Não vai achar que ela vai ser a Virgínia. Exato. Ou então trabalha pra isso. Exato. Eu quero ser a Virgínia. Você não vai ser a Virgínia, você vai ser a fulana de tal. Você vai estudar, vai fazer, porque acha que, não, eu vou ficar fazendo isso. Ou então vou namorar com fulano e vou bombar. Mas o culpado de tudo isso pra fazer esse ciclo tá errado, tanto pra marca quanto as pessoas, somos nós que consumimos. Total. A gente que torna pessoas idiotas famosas. Se tem alguém se você tá aplaudindo, tem alguém Exato. fazendo show. Exato. Porque a partir do momento que eu vou lá e quero bombar e pago posts de plataformas, de perfis, não sei o que, você fala... Aí você vê o comentário, eu adoro ler comentários. Nossa, quem é? Você tá ganhando quanto pra fazer isso? Você tá engajando. As pessoas não entenderam isso. Tá resolvendo da mesma forma pra marca. Da mesma forma. A marca quer isso. Hoje, dane-se. Você não precisa falar que tá lindo ou que você comprou. Você engajou. É isso. Porque Você no fim, quem comprou mídia, a parte de mídia da agência, vai mostrar pro cliente e vai falar assim: olha aqui o seu pra você ROI, comprar mais. Olha aqui seu número de visualizações e de engajamento. Resolveu. Qual foi o briefing mais absurdo que você já recebeu? Pode ser pra fazer publicidade ou pra dirigir? Pra fazer publicidade? Cara, eu recebi uma vez não é absurdo, mas vai um pouco contra, assim. Eu tinha um contrato com uma marca bem legal, que eu sempre fui muito fã. Sou fã ainda. E aí eu tinha, durante o ano, 10 entregas. Aí eu apresentava muita live deles, era muito legal. Era uma coisa muito nova. E aí a última caiu. E aí ficou devendo. Eu sou muito correto. Aí eu falo assim pra galera que trabalha comigo: liga lá, manda mensagem e fala que tem vamos ver esse negócio, até vamos pensar, vamos fazer um negócio legal. Ou então renova, tem um a mais, dá 2 até. Aí eu mandei mensagem. Falei: e aí, tem não sei o quê. Então, vai ser Dia dos Pais, a gente tava pensando em te mandar, e aí você faz com seus filhos. Eu falei: não. Meus filhos não estão nessa jogada. Não, meus filhos não estão nesse rolê, entendeu? Eu mostro eles, assim, de coisa, tipo, sei lá, um programa cultural, alguma coisa, e mesmo assim, depois eu fico pensando, pô, exposição, entendeu? Mas como pai, não como profissional. Como pai, entendeu? E aí, cara, isso me deixa maluco. Aí eu falei: não, você tá maluco, não sei o quê. Não renovei contrato. Você colocaria os seus filhos no meio da publicidade? Seja pra serem modelos? Eu já tive muita... Já chamaram muito a gente, eu e minha mulher. Eu falo: cara, eu prefiro que eles cresçam e escolham. Quando eles tiverem discernimento, falam assim: puta, eu quero. Aí eu vou falar assim: vou te explicar. É legal, mas diferente do que todo mundo acha, não é um dinheiro fácil. Não é, você ganha mais por esperar
do que pelo trabalho, Às propriamente vezes você dito. faz um trabalho Porque você espera só. demais. Sim. Você vai fazer um teste, aí você atravessa São Paulo ou a cidade que você for, de ônibus, tremendo perrengue. Tô falando isso porque eu fazia isso. Aí ia lá, e aí você pega uma fila, e aí não respeita um horário. Aí às vezes tem. Às vezes não, muitas vezes tem carta marcada. E aí você vai lá e você dá o seu melhor. E aí a gente vai te ligar, e quando você vê, tá o projeto veiculando, e você fala, pô, mas ninguém me falou nenhum. Pô, obrigado. Nenhum, não rolou. É isso. É. E quantas vezes já perdi por fulano que é filho de Beltrano, fulano que é sobrinho de não sei o quê, não, porque a mulher não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala, pô, Sim. tenho raiva, não. Eu te perguntei exatamente por isso, porque por você ser do meio, deve acontecer exatamente isso. Não são exatamente cartas, seus filhos não são cartas marcadas, mas eles são convidados. É diferente de quem. São convidados, Será? mas posso falar de novo o que eu te falei. É a mesma coisa de eu ficar com raiva da pessoa que bombou na internet e tá fazendo uma campanha que eu deveria fazer. Completamente. Não deveria. Não deveria. Porque Completamente. tem espaço pra todo mundo. A internet veio pra mostrar que, Qualquer pessoa pode se isso. tornar grande ali. estudando. Sabendo fazer. Entendeu? Não é todo mundo que vai ser um Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele surgiu naquela época, ele conseguiu se reformular. Entendeu? Olha, Anitta, quantas pessoas chegaram no. Entendeu? Internacional. É muito louco isso. E, então eu acho que é um negócio que eu tenho que trabalhar em mim. Eu acho que todas as pessoas têm que trabalhar. Óbvio que às vezes dá uma revolta. Mas você pensar assim e falar, cara, que legal, meu. A gente tem que celebrar mais as pequenas conquistas que a gente tem. Reclamar menos, né? Porque a gente... eu não tenho. Aí vem... mas... Pô, Só isso? Essa emissora ou esse projeto... não. Não vai ter mais, então. Sacou? Fulano tá fazendo. Você acha? Às vezes dá uma raiva de falar... Pô, o cara foi lá, entrou no Big Brother, ficou sem camisa, saiu e ganhou um programa. Aí você fala... Pô, meu, isso é muita sacanagem. Quanto tempo vai durar? Exato. Vai depender dele agora. Nem todo mundo vai se tornar uma Ana Clara. Exato. Quando sair. Exato. Que fica por tanto Ela tempo. tá um tempo. Ela tá um tempo. Se eu chegasse pra você e falasse assim, André, quero crescer o meu perfil, ser uma boa pessoa nas eu não redes sou a pessoa pra sociais. falar isso. Eu não sou a pessoa pra falar isso, que eu só perco seguidor. Mas você falou que eu preciso estudar pra conseguir transformar o meu perfil num bom perfil. Quais coisas eu deveria estudar? Estudar as pessoas. Eu não acho que você A vai rede social mesmo? Cara, eu não sei, porque eu queria até perguntar isso pra você e pra você que tá assistindo, porque eu não... É engraçado, eu consigo dar ideia pra vários influenciadores, eu dei pra vários de TikTok, que tem milhões de seguidores, pra mim eu não consigo. Eu sou exatamente igual a você. Eu não consigo. Eu só perco seguidor. Eu só perco. Porque eu não faço as coisas trend. Eu não uso a hashtag. Agora a hashtag não funciona mais. Sim. Mas eu não fico atrás desses macetinhos, porque eu sou... Aí vai vir é uma filosofia minha, não tô dizendo que é categórico, tá? Mas no atual momento presente, eu penso assim, que pode mudar. As redes sociais, elas estão ditando o conteúdo que você tem que fazer. A música que você tem que usar. Isso é muito louco, você tá trabalhando de graça pra ela. Você tá trabalhando de graça. É como se a Globo chegasse pra você e falasse assim, você quer fazer um programa pra mim? Você fala, pô, faço. Então, mas você vai trabalhar 1 ano, você vai produzir, você me traz a fita, eu vou falar, não é essa cor, não é essa música, não é isso aqui, manda de novo. Não gostei. Esse vai pro ar, esse eu gostei. Pum, coloca. Bomba. Aí você fala, mas tá acabando meu dinheiro, eu preciso viver. Aí fala assim, depois de 1 ano a gente vê. Aí depois de 1 ano, tô R$100. Uou, eu monetizei, sacou? Sim. Então é isso que eu penso. Que é R$100 hoje. É isso que eu penso. Então eu tento fazer uma coisa mais orgânica. Então eu penso, eu vou lá e faço. Eu não fico racionalizando. Talvez seja um erro isso. Porque eu não racionalizo. Tá todo mundo falando de tal coisa. Eu vou falar de tal coisa. Eu fiz um vídeo correndo falando do Oscar. Eu fiz uma analogia, eu faço umas analogias bizarras. Eu falei, cara, todo mundo tá falando do Oscar, mas eu não fiz porque tava todo mundo falando do Oscar. Eu fiz porque eu acordei, fui correr, eu tenho umas ideias correndo. E quis fazer. E aí eu ligo a câmera e gravo correndo. E aí eu falei, por um acaso era falando do Oscar, entendeu? Falei que todo mundo tava falando do Oscar. E aí, lembrei. Todo mundo tava falando do Oscar. Eu começo falando assim, não aguento mais todo mundo falando do Oscar. E aí eu falei assim, mas você pensar bem, é uma tremenda de uma aula. Porque mostra que as pessoas também têm o direito de mostrar um outro lado. Sim. A Fernanda, por exemplo, ela fazia os normais, o humor, engraçadinho. Quando você imaginou que ia fazer drama? Ela teve a oportunidade e lutou pra fazer isso. O Jim Carrey. Total. O Ben Stiller.
Que, tipo, era o palhação bobo. Hoje o cara Gigantes. dirige o seriado mais legal da atualidade, que é a Ruptura. Então, eu fiz essa analogia, sacou? Só que é louco, porque não entrega, porque você não paga. E eu, como tenho o Instagram desde o início, então coloca aí, sei lá quantos anos, eu já trabalhei com muita marca. E muita marca patrocinada. Isso também. Então, eu posto, obviamente, você vai postar... A minha irmã, vamos supor, vai postar, não vai entregar muito mais o dela do que o meu. Porque o meu já tá Por essas sujo quebras. com a publicidade, Sim. entendeu? Aí eles vão falar, esse moleque de novo tá solteiro. Não, mas eu te entendo completamente. Eu trabalho exatamente com estratégia para redes sociais, para outras pessoas. Ah, que legal. Mas não me peça para fazer uma para mim. Tipo, é impossível. Parece que a gente não consegue olhar pra dentro. Não consegue. Só pensa pros outros. Só pensa... Mas talvez, vira meio fácil até mas pensar pra fora. talvez... É fácil, obviamente. Você analisar a grama do outro sempre é muito mais fácil. É tipo dar opinião na vida do outro e resolver isso, a é sua. maravilhoso. Só que quando você tem um vazamento e você dá uma opinião, não é uma opinião. Você tá você tá analisando, é diferente. Completamente. Você não opina, Você você tá criando analisa. uma estratégia, analisando. Exato, você exato. tá analisando. E é mais fácil que você tá vendo de fora. Quando é pra você, talvez de você ter tanto conhecimento, tô falando de você, por você ter tanto conhecimento de analisar o outro e dar dicas pro outro, você não consegue usar no seu, porque você fala assim, não vou me vender, não vou me render a isso. É exatamente isso. O exemplo do Oscar foi maravilhoso, porque eu não suportava mais ouvir Oscar. Nossa. Assim, com todo respeito, Fernanda Torres, excelentíssima, não tenho uma palavra. Mas, cara, eu não aguentava mais abrir o meu Instagram, só tinha ela. E nem era coisa dela, assim, sabe? E aí eu até brinquei com o pessoal que depois do Oscar foram fazer uma homenagem pra ela no carnaval. E ela falou, gente, eu aceito. Muito obrigada. Eu aceito toda e qualquer homenagem. Sem mim, eu tô cansada. Eu só quero descansar. E eu falei, cara, eu tô exatamente igual a ela no Oscar. Tipo assim, eu tô cansada, sabe? Só deixem a Fernanda descansar. É uma análise de mercado, mas baseada em uma pesquisa absurda, falando que a gente entra, não aguento mais falar do Oscar. Aí você fala, meu, todo mundo tá falando. Esse todo mundo só são 7% de pessoas da rede inteira. É que por você ter visto uma coisa, é muito louco. vai chegando outra. Todo mundo tá sabendo. Eu mesmo tenho amigos que têm muitos seguidores, são de TV, assim, de mídias grandes. Chega pra conversar com você e fala, mas você viu lá que eu fiz tal coisa? Eu falo, não. Não vi. As pessoas, elas acham que todo mundo viu. Então a gente tem essa impressão de que todo mundo tá sabendo. Todo mundo só tá comentando. E não é. 7, 8% só da internet. Fala 50, 40% é só voyeur, só veem. Então isso é muito louco. É só aquela rodinha ali que você tá... É uma rodinha. E aí, esperto foi quem criou perfis pra bombar. Então você paga... como se fosse um PR, né? E aí eles divulgam você. Isso é muito gênio, Exato. Né? Isso acontece bastante com perfis de fofoca. As pessoas acham que... porque viu ali, sei lá, às vezes possamos supor que a Melody não fosse famosa. Você pega um vídeo dela que você viu na internet e fala assim, nossa, olha o falsete dessa menina. Meu Deus, quem é ela? O perfil sabe quem é. O perfil foi pago pra fazer esse post. E você tá lá tipo, mas uau, as pessoas realmente. gostam de ser enganadas. Gostam. E ainda mais hoje que você tem esquemas não, né? Porque é aberto, então não é esquema. Não vou entrar se tá certo ou tá errado, porque é um business. De você fechar um pacote e espalha em todas elas. É no ando, são vários, né? Exato. Porque choquem-se, tem pessoas por trás dessas páginas. Existe dinheiro. Agências, muito agência. dinheiro. E é muito doido, porque as pessoas sabem que estão sendo enganadas, sabem que pagaram, e isso funciona. Fulano deu tanto de dinheiro na rua, você já viu? Já. Tem um MC aí que, tipo, ele bombou assim. Ele dá, tipo, 5 mil pro menino no farol que vai vender bala. E as pessoas não sabem nem a música dele, sacou? O outro... só sabem por causa do pai dele, porque foi preso. É muito louco isso, Exato. cara. Não sei se foi de verdade ou se foi planejado como uma marca, não sei, mas é muito louco isso da gente consumir esse tipo de coisa e ser obrigado a consumir esse tipo de coisa. Sim, e é o que você falou, você decide o que você vai fazer com a sua marca. Então, se pra você é interessante que a sua marca seja vista assim, não tem problema nenhum. É uma escolha. Eu tenho vontade, de pegar um dinheiro assim, investir nesse negócio e postar e ter um post. André, o grande substituto do Silvio Santos. Sabe um negócio Umas assim? coisas assim. Sabe um negócio? Tipo, o Luciano Huck falou que o André é o grande. Aí as pessoas vão comprar e é capaz de chamar pra um programa. É muito louco. Sim. Você precisa apenas criar uma historinha. É um storytelling, né? Que não precisa nem... Exato. Exatamente. Que não precisa nem fazer muito sentido muitas vezes. Mas se tem várias pessoas replicando, você acaba tornando a informação
verdadeira. Né? Verdadeira. Dizem, né? Você conta mentira várias vezes, ela se torna verdade. Você acredita que ela é uma verdade. Até você. Até acredita. você. Mitomaníacos estão aí pra provar isso. André, qual foi o melhor e o pior conselho que você recebeu na sua carreira? Melhor e o pior? É. Ixi. Piores devem ter mais do que melhores, né? Porque se o conselho fosse bom, sei. Não sei. a gente comprava. Eu acho que não. O melhor conselho... Cara, eu vou ser bem controverso aqui. Tá. O pior conselho que eu tive foi: você é bom. E o melhor conselho que eu tive foi de uma pessoa que era muito próxima de mim, que ela falou assim: tive uma queda, entrei em depressão, não tinha mais perspectiva nenhuma, oportunidade. Aí essa pessoa falou assim: por que você insiste nisso? Você nunca vai ser o Luciano Huck. Um ano depois eu tava dividindo o palco com a Hebe. Uhum. Eu não quero nem te perguntar o que essa pessoa faça, porque com certeza. Ela tá bem de vida. É? De família boa, rica e casada. Então pronto. Com rico, e são ricos e vão procriar ricos. E riquezas. A riqueza vai. Vai se expandir pra Vai pra locais que eu nunca tô perto. Exato. E Saint-Tropez, Saint-Martin. Isso, né? Então tá bom. É por isso. Nossa, eu tô muito. Tá vendo como eu mudei? Eu falaria o nome antigamente. Eu exporia, Agora não. fazia um expose. Agora não, se você sentiu aí, provavelmente é pra Agora você, eu sou fino, mas. eu sou elegante, eu sou pai de 2 crianças. Tem que manter a postura, né? É verdade. O tal do exemplo. Eu cresci, né? 40 anos, Total. pelo amor de Deus, né? Exemplo de pai. É tempo de pai. Tempo de paz. Tempo de paz, literalmente. Você entrou na MTV como estagiário. Qual que foi o seu processo pra virar VJ? Muitos. Quanto tempo demorou essa... Cara, Durou? Em tempo, assim, físico? o tempo físico foi rápido. Mas o tempo... Mas a tortura dia profissional pra chegar lá... Eu acho que foram 5, 6 testes. Eu dirigi muito teste. Que legal. Eu dirigi muito teste. Isso antes de ser VJ? Antes de ser VJ, porque eu era estagiário. E estagiário lá, eu era produtor. Depois eu virei produtor. Estagiário, depois eu virei produtor. Então, a gente dirigia, escrevia, roteirizava, editava. E eu lembro, cara, Bruno De Luca... acho que até o Rodrigo Santoro, se não me engano, o Cauã Raymond. Todos esses caras fizeram teste pra MTV. Que legal. Eu lembro de muita gente legal. E que você fala assim, que louco, não passaram no teste. Pensa. São pessoas que estão na TV diariamente. E que são incríveis. Incríveis. Então, aí que... Quando eu lembro disso, eu sempre tenho que retomar. Eu acho que a gente não tem que viver do passado, a gente tem que ter o passado como uma referência. Então, quando eu lembro disso, quando eu falo é legal, porque eu escuto... Lembro que, às vezes, você não passar num projeto, às vezes você não ser aprovado em algo, não significa que você é ruim. Total. E, às vezes, um projeto durar menos do que você gostaria que também não duraria, não significa que você é ruim. Sacou? Sim. É muito louco isso. Às vezes só Pensamentos, não nossa. É muita terapia, né? Eu gosto muito de dinheiro com terapia. Começa a pensar bastante, né? Mas é importante isso. Sim. Aqui é tipo uma terapia, né? É tipo uma terapia. Tem a mesa, a gente senta aqui e fala. E você fala, e é importante mesmo. São pensamentos que às vezes a gente tem que falar pra gente escutar. É o espelho social, né? Sim. E ser VJ da MTV sempre foi muito mais que uma profissão. Quase não uma profissão e um estilo de vida pra pessoas selecionadas e que passaram no teste. Sim. Era assim que as pessoas viam, né? Porque hoje a MTV... Claro, tem apresentadores que são mais anônimos, mas se convida muito artista pra apresentar. Eu não sei a idade de você que tá assistindo, eu não sou tão velha, tenho 28 anos, mas eu assistia era Top 10? Top 10 O diz Top que MTV, 10, você era muito então. novinha. Eu era novinha. Bem novinha. Então assistia, mas aqui eu era muito, na época, muito fã de Restart. Aí quando eles entraram ali, aí eu ficava lá, porque era todo dia. Entendeu? Você é da época emo. Eu sou da época emo, eu sou dos emos. Você vai naquele festival? Qual? Um festival que vai ter aí, que sempre teve no passado. Com certeza eu vou pra trabalhar. Eu vou sim. O I Wanna Be, né? I Wanna Be. O I Wanna Be. O do ano passado foi incrível, inclusive. Eu fui. Foi muito legal. Gostei. Mas você tinha esse olhar também dos apresentadores, dos VJs, de que era mais uma experiência? Porque eles eram... Se mostrava, né? A MTV mostrava os apresentadores como cheios de atitude, de posicionamento, de não sei o quê. Você tinha essa expectativa? Eu não tinha expectativa de chegar lá e falarem, nossa, como ele é... Fodão. Tem atitude. Não era. Mas era mais porque eles
eles acreditavam em pessoas sem ter tanto estereótipo, sabe? Isso é Óbvio ótimo. que sempre vai ter os arquétipos, né? Eu era o estranho, tinha um outro que era o galã, o outro era o intelectual, a outra era a gostosona, a outra era... A roqueirona. A roqueirona, a outra era quem manjava de cinema e música antiga, a outra não sei o quê, a outra era engraçado. Obviamente tem os arquétipos, né? Sim. O Jung já dizia isso. Mas eu não tinha expectativa ou esperança, mas, de novo, eu nunca me encaixei. Porque a galera lá era... Ao mesmo tempo que eu tava falando de Arctic Monkeys, de Strokes, de NX0, de Fall Out Boy, de Rubastank, de, sei lá, Red Hot Chili Peppers, de Black Sabbath, tô falando tudo que tava vindo na cabeça, eu também ia pro Carnaval de Salvador. E sabia cantar a Dança da Manivela, do Asa de Águia. E eu era meio que... Nossa, meu, que cafona, sacou? Aí, vou no Villa Country, meu, começo do Villa Country. O country, a música sertaneja não era isso, não era nada disso. E aí, eu e uns amigos meus, até uns Era que antes são do sertanejo universitário. interior. Era. E aí, eu lembro, falar, nossa, meu, como você é cafona. Eu escutei isso verbalizando. Muita gente falava isso de mim dentro da TV. E aí, engraçado que hoje eu assisto, aí eu falo, fulano de tal lá tendo que apresentar, ou fazendo matéria com esse que era cafona, ou então cobrindo esse festival. Eu falo, olha que louco, como a vida ensina. Nossa, né? que cafonice, né? Como a vida ensina. Mas é a vida, cara, é a vida. É isso, é o que a gente falou antes, de que as pessoas não estão vibrando necessariamente por você. Então, ela te chamar de cafona não significa que você é cafona. É só que ela não faz o que você faz. Mas é um trabalho mental e difícil psicológico ver muito isso, forte. é difícil. E Porque normalmente vem de pessoas queridas. Exato. E é muito louco, porque a gente pega... Vamos pegar essa cena de hoje, que são os MCs, né? O trap. Mas que porcaria, que falta de poética, mas que produção lixo, mas que coisa simples. Cara, eu acho genial. Eu acho genial porque os caras gravam no quarto deles. Isso é muito democrático. Agora, se você não gosta do estilo musical, é uma coisa. Exato. Mas aí falar que é um lixo, que é uma porcaria, que os moleques têm que morrer e inveja porque tem uma Ferrari... Pô, mano, deixa o moleque. Que tem a ver? Sacou? Só que isso... Aí fica nesse redemoinho de negatividade e jogando energia ruim pro cara, falando mal do cara, em vez do cara levantar a bunda da cadeira, E fazer alguma sair coisa. do Instagram e fazer alguma coisa, sair do TikTok, fica assim, ó. Entendeu? E Em de vez de fato. trampar, em vez de gravar. Eu adoro entrar nesses coach milagroso de internet. E aí, eu gostaria muito de crescer, o que eu faço? Eu gostaria de ganhar R$1 milhão. Eu ganhei... Meu irmão, acho que tem a fórmula mágica do... Não tem. Até porque a internet não é CLT. Então, você quer saber quando você vai ganhar R$1 milhão? Trabalhe muito. Trabalhe muito. Porque você não vai conseguir fazer essa conta mensalmente até chegar lá. Tem uns que tem mais sorte? Tem, mas o que tem sorte, te garanto, não chegou uma marca e falou, vou te patrocinar. Tá fazendo. Então tem que fazer. Eu vi uma teoria uma vez de que... É que aí falava, tipo assim, era pobres versus ricos, né? Onde eu via. Mas assim, de que pessoas pobres, elas não vão viralizar. Esse conteúdo não vai viralizar, porque não tá próximo a elas. Um ou outro pobrinho, como diz o Brino, viraliza pra fazer com que essas pessoas tenham esperança perante a isso. Nossa, isso o algoritmo é pensado nisso? Eu falei, nossa, mas é um robô ou é um mágico que tá ali atrás? Cara, mágico eu não digo, mas tem um documentário, eu não lembro o nome dele agora, mas ele tá na Netflix, que conta a história, é muito louco isso, que mostra que o algoritmo é totalmente preconceituoso. Então Que ele faria tem um sentido preconceito. essa teoria, talvez de outro Não modo. Não sei. É um documentário super legal, vale a pena assistir, que conta a história de uma menina, de uma mulher negra, que estuda no MIT, super tecnológico, e ela começa a fazer um trabalho de conclusão, que ela desenvolveu um espelho com inteligência artificial, que toda mulher era para aumentar a autoestima da mulher negra. Então a mulher acorda, olha pro espelho, ela se vê, mas aí tem automaticamente, pelo dia, pela temperatura, pela música ambiente ou pelo mood dela, consegue ler, e aí aparece referências do universo negro. Então, por exemplo, a Beyoncé. Então, ela se olha no espelho e aí a Beyoncé. Ela se vê através da Beyoncé, através da Rihanna, através da Oprah, através de várias outras personalidades que são referência.
E aí, ela desenvolvendo isso, ela falou, cara, não tá, o detector de face não tá me reconhecendo. E aí foi descobrir que a tecnologia de reconhecimento facial não identificava peles pretas. E aí começou a virar um tremendo do fundúcio, porque ela começou a levar isso como guerra no MIT. Como isso, não sei o que, foi atrás de algoritmos e levantou vários dados dos open source ou não. Foi em empresas, Meta, nananã, Google, para levantar isso. E ela, com cruzamento, não sei o que, com muita tecnologia, levantou que o algoritmo sim tem uma pré-definição a brancos. É impressionante. Não sei se mudou isso, mas é recente esse documentário. E aí você pensa, você fala assim, cara, que louco. É impressionante mesmo. E de repente é por isso, porque a gente não coloca ali quanto a gente ganha pra saber se a gente é pobre ou rico, né? E não só isso. Mas tem as experiências que você posta, de repente. Você que tá assistindo, que é especialista em tecnologia, eu acho que vale muito a pena, onde você estiver assistindo, escrever embaixo e falar sobre isso. Se você tiver conhecimento sobre isso, escrever. Porque eu não sou nenhum especialista, mas eu leio muito e sou muito curioso. Então eu tô falando aqui como uma pessoa que analisa e tem um pouco de conhecimento. Mas se você for pensar, a publicidade, a mídia, continua sendo brancos, corpo padrão, não sei o quê. A sociedade mundial continua com essa mentalidade. Por mais que prega a diversidade, mas você vai ver, o apresentador do Horário Nobre é um branco. Você vai pegar todas as campanhas. Mas até quando você prega diversidade, você pega estereótipo dentro dessas outras pessoas. E aí, a menina que tem 50 milhões de seguidores é branca, corpo bonito, não sei o quê, loirinha. E aí você começa a entender o que é a inteligência artificial. Ela é machine learning. É um reflexo. Ela aprende pelos inputs que o homem coloca. Sim, é um reflexo Depois de agora nós. já está numa outra fase, né? Que ela tá buscando entre ela, né? Que inclusive foi o tema da XSW desse ano. E é muito doido. Se você pensar que a gente está imputando isso... Então, Quase na que dá verdade, na mesma. É um reflexo do que a gente sempre trouxe. É o que a gente imputou há anos e anos de preconceito, de exclusão, de xenofobia, de racismo, de antissemitismo. Vide os grupos que estão crescendo aí, os extremistas, né? O que só prova que não tem tecnologia que resolva preconceito e demais coisas. Porque isso é questão de caráter. Exato, é o homem. O erro sempre vai ser do homem, Sempre gente. vai ser. Sempre vai ser do homem. Enquanto a gente tocar nessas coisas. Agora... Então, sempre que a gente tocar, mas a gente sempre vai ter que dar input, entendeu? Exato, não tem como não. Então sempre vai ter uma falha, uma questão, porque vem de um humano. E por mais que hoje as tecnologias estejam conversando entre elas, o primeiro passo foi de um humano. Então ainda são humanos falando entre si. Sempre. Nossa, Sempre. cabeça isso. Esse foi cabeça, mas então vamos deixar mais leve. Tá. Você Posso pegar mais água antes? eu acho que tem aí no seu... Ai, que maravilhoso. No seu pé. Desculpa. No meu aqui também, mas se quiser mais a gente pega. Qual que for o Privé 89? Só pra gente recapitular. O programa que você teve aqui... O Privé 89 é muito doido, porque Dani Taranha era uma produtora aqui da rádio, que hoje tá apresentando no Flow. Sim, faz legal. pouquinho tempo que ela nos deixou. Ela com a Paulinha, muito legal. Ela é uma querida, eu amo a Dani. A Dani é maravilhosa, ela é inteligentíssima, super talentosa, organizada. Ninguém manja assim. mais de cinema trash de horror do que ela. Não, só ela mesmo. E ela tinha um programa chamado Privé 89, que tinha o quê? A pretensão de falar de música, mas não era só música. Era uma coisa mais picante. Então trazia uma galera que é excluída pelo mainstream. Então, garota de programa, atriz pornô. Era muito louco, era muito doido. Músicos, era meio um programa bem livre, sabe? De vocabulário. Inclusive, não sei como o Júnior tinha permitido isso. E era toda segunda-feira, ao vivo, se eu não me engano, era das 10 à meia-noite. Acho que era isso. 10 horas era um horário até que relativamente ok, né? Era. E aí a gente... Era ela e o Rafinha Bastos. Ah, o Rafinha E também. aí o Rafinha foi pro CQC. E eu tava vindo no SBT? Não, eu tava... Não. Eu tava vindo da Band. E aí a Dani entrou... Eu vim num programa, a Dani gostou de mim, me chamou pra gente conversar. Eu e ela começamos a fazer o programa. Então o Rafinha saiu, eu entrei. E aí, depois disso, eu acho que eu continuei fazendo, mesmo trabalhando no SBT. Acho que foi. Eu saía correndo pra apresentar, acho que é isso. Mas foi muito doido. Depois o Tavares entrou.
Era muito legal. Era uma roda de amigos. A gente encontrava e falava causos da semana. Era um programa... Divertido. Tipo, Qual que é o nome daquele programa? Não. Aqui tinha o 2 da tarde, que era Dani e o PH. Qual que é o programa do Zé? Do Balacobaco. Sabe o programa do Zé, que tem conhecimento, tem Sim. música, não sei o quê? Que é muito Tinha legal. de tudo. É uma revista eletrônica, né? Então a gente fazia uma revista eletrônica mais picante. Mais adulta. Mais adulta. Mais adulta. Mais adulto, com vocabulário mais chulo. E aí eu fiquei 2 anos nisso, no Privé. Foi muito legal, foi uma experiência bacana, porque eu adoro rádio. Sim, eu ia perguntar se o Privé mudou alguma coisa na sua visão de como comunicador mesmo. A rádio é muito legal, meu. Eu adoro programa ao vivo, né? Eu adoro rádio, então rádio é sempre isso. Tanto é que eu tive... Tanto que eu amo rádio, que eu voltei aqui depois de um tempo, conversei na época, o Vaguinho. Vaguinho, um tremendo filho da mãe, que não colocou mais um programa meu aqui no ar. Que eu até falei, Vaguinho, eu quero vir, não sei o quê. Não, mas não tem dinheiro pra pagar. Eu falei, mano, eu venho, eu faço desgrama aí. Depois a gente vende. Aí não te agrada, sei lá. Lá, você falando, indo lá, te dou um projeto de graça. Pra voltar. Errado, de novo. Errei. E aí eu fiz coisa numa outra rádio, recentemente, na época da pandemia, eu fiquei a pandemia inteira fazendo programa de rádio de casa, ao vivo, pro Vale do Paraíba inteiro e litoral. Uma rádio grande de lá. Adorava. Era sobre o que o programa? Variedade. Revista eletrônica também, eu adoro. É o que você mais gosta, falar sobre variedades. Revista eletrônica, variedade, música. Pô, é incrível. A música, entrevistava a banda. Obrigatoriamente ela tá ali, né? Porque a gente tá numa rádio, mas ao mesmo tempo você pode puxar outras coisas. Não precisa ficar falando só sobre isso. Totalmente. Tanto que o meu programa hoje na Cultura, ele é um programa é um game show de perguntas e respostas. E eles deixaram, foi muito legal, porque eles deixaram muito livre para eu... Primeiro que o briefing era, a gente precisa que seja um programa um game show de perguntas e respostas, mas que tenha conexão com a galera, que não seja só mecânica. Isso é muito difícil. Eu falei, tudo bem, vou humanizar a parada. E eles me deixaram muito livre para falar curiosidade. Então, por exemplo, a gente foi falar do iluminismo francês, e aí eu fui falar do Louvre, do renascentismo, fui falar do Liberté, Égalité, Fraternité, Delacroix. Aí eu falei, caramba, aqui eu posso falar isso, Posso falar o que eu quiser. Porque eu podia falar isso no SBT, mas eu tinha que... Para tirar ruído de comunicação, eu tive que trazer um pouco mais pro lado popular. Sim, que eu adoro isso. né? Isso daí, eu tive que desenvolver esse dom de adaptar a comunicação para nichos diferentes. Que isso é muito Ratinho, né? Sim. O Ratinho, ele fala umas coisas... Tem um vídeo, se estiver no YouTube, abra uma aba e assista depois, que é lançamento do Plano Real com o Silvio Santos. Para qualquer pessoa que ama comunicação, assista. Esse vídeo ele tem não sei quantos minutos. Foi quando o Plano Real estava sendo instaurado no Brasil, do governo FHC. E foi muito louco a maneira como ele explicou. Porque era muito complicado, né? Você tem uma quantidade de dinheiros que vai virar um outro dinheiro, que é menor, que é uma transição para depois virar R$1. Tipo, é muito surreal. Eu tenho 10 canecas e vai virar uma. E ele explicou de uma maneira extremamente popular que as pessoas... Que nesse dia... Eu era pequeno, eu lembro assistindo. Eu falei, uou, entendi. E lá de trás eu já falei, caramba, isso é comunicar. Comunicar não é você falar bonito, não é você tá bonitão, não é... É você conseguir passar a informação. Sim. Isso deturpou hoje em dia muito, porque... É você chamar atenção, é ter um clickbait muito forte. Não é a história que você conta, e sim os 3 segundos que você chama. Que é interessante, a capa do livro. Eu acho que a capa do livro tem que ser interessante. As pessoas têm que se permitir mais se a capa não for tão bonita, ela tentar. Tentar chegar o mais perto. Tentar te convencer dali, né? Deixar agradável a todos. O livro do Rick Rubin, sabe? O produtor que falece. Ele tem um livro sobre criatividade que virou um best-seller. O livro é incrível, é grossão. É grosso. É uma capa meio off-white com um círculo. Se você olha, o design dela é legal, mas não chama atenção pra uma pessoa. Diferente daquele legal... Sabe? Que grita pra você. Grita lá, né? Exato. Tipo, esse não. Ou A então, arte como de ligar desenvolver o o seu intelecto. Como manipular pessoas em 10 passos. Não é nada disso. Não é. É um tremendo de um livro, entendeu? Tem público pra cada coisa, sacou? Sim. Tudo isso pra falar. Não. Tem. Se você fizer, tem. Óbvio que tem. Se você fizer, tem público pro Luan... Como é que é o nome dele? Luan Pereira.
Você conhece o Luan Pereira? Conheço. Ele é muito divertido. Eu Tem conheço. público pro Luan Pereira, tem público pro Reginaldo Rossi. Tem público pra todo Tem mundo. público pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra fechar o nosso papo, eu queria que você vem. falasse os trabalhos mais fodas que você já fez. O que você fez e falou, tipo, eu já sabia que era bom, mas nesse aqui, Tá. agora pode. Solta o Agora ego, pode. pode. Ah, meu. Tiveram alguns, viu? Mas, por exemplo, um carnaval que eu apresentei em Recife ao vivo. Esse eu falei, meu, eu queria ver alguém segurar 6 horas ao vivo. É difícil. Difícil. Um outro foi um Teleton também, que eu fiquei... Cara, eu acho que eu fui o que mais ficou ao vivo também. E lá é um caos, porque toda hora muda roteiro. E é o roteiro que muda, que não conversa com a Dália. A Dália, que não conversa com a Ficha, que não conversa com nada. E lá eu segurei. Outro que eu fiz, assim, que foi incrível, foi a Sony me mandou pra Los Angeles pra fazer um tapete vermelho com Jared Leto. Que legal. Lançamento do filme, aquele Morbius, Sim. que não foi um sucesso, o filme todo mundo acha tosco, mas pra mim foi muito especial porque eu adoro o 30 Seconds to Mars, adoro ele, eu acho ele um cara que é uma referência de moda, de atuação, de música, de artista. De artista. Ele é um artista. Assim como o Justin Timberlake, assim como Michael Jackson era, assim como, cara, posso citar vários aqui, horas. E esses caras eu me identifico muito. Eu adoro isso. De pessoas polivalentes, que conseguem... O Ryan Seacrest, entendeu? Então... Eita, me perdi. Você disse... Aí eu fui no Tapete Vermelho e aí entrevistei ele, tipo, e foi muito louco, porque eu sei falar inglês, mas, cara, imagina você num Tapete Vermelho, era ao vivo para os cinemas do mundo inteiro. Muita coisa aí acontecendo. Tinha eu representando a língua portuguesa, que pouquíssimos falam português, tinha a língua espanhola e tinha um americano. Só que o americano falava, eu tinha que traduzir em português. Aí o língua espanhola falava, eu tinha que traduzir em português, o de inglês e o de espanhol. Então, resumindo, eu era o único que tinha que falar lá 3 línguas, entendeu? E é muito louco, porque eu falei, cara, eu consegui, foi um tremendo desafio, que lá eu tive mais sorte do que juízo, de novo. Porque eu me joguei. Era um projeto que era pra eu ter falado não. E eu falei sim. Falou sim. E foi incrível. Que mais? Carnaval de Salvador, eventos ao vivo eu adoro. Esse da cultura, eu falei, falei, caramba, meu, que foda. Tipo, a galera sair falando, nossa, que incrível. Nossa, o cliente adorou. Isso é muito legal. E outro evento que não foi apresentando, mas foi dirigindo, que esse último que a gente fez, a equipe, que é uma equipe, muita gente velha de guerra, de publicidade, saiu falando que eu fiquei, chorei até quando... Falando assim, cara, faço muitos anos de publicidade, já trabalhei com vários diretores e eu nunca vi um set tão leve e tão divertido. Isso não Eu tem falei, preço. É isso. É sobre isso, entendeu? De você tentar fazer diferente. Só que isso você paga um preço, né? Dá trabalho? Também. É cansativo. É cansativo. É cansativo. Psicológica, psiquiatricamente falando, mentalmente, energeticamente, fisicamente. Tudo. Mas a gente segue. Sim. A gente segue. Até daqui a pouco ri. Sentado, deitado no iate do... Depois que passa tudo, vira história pra rir. O problema é quando você tá vivendo. Então, é isso. Hoje é muito Passou a engraçado falar, história, nossa, eu fiz tal coisa. Muito engraçado, muito engraçado. E o empréstimo no banco, que só ficava pagando os juros. Tinha uma graça na hora. Nossa, todo mundo vê o sneaker que a gente usa, mas não vê o quão apertado ele é. Que ele é um número, 3 números menor. Exato, e ninguém vê as 12 parcelas sem juros. Não vê. Ou com juros também, se Ou tiver com opção. juros. É engraçado, né? Eu tenho uma gelateria. Que a gente só contrata surdos, são 100% surdos. É sua? É minha. Que demais! É uma experiência, Como né? foi a ideia? Porque minha mãe é de Aracaju. E eu sempre vou para Aracaju. E lá tem uma Maio Sordo. Ela foi fundada lá pelo meu sócio, que é o Breno, que ele é surdo. E por falta de oportunidade, ele criou. E aí, eu sou apaixonado por gelato. Apaixonado. É uma das coisas que eu mais gosto. Eu troco qualquer coisa por sorvete. E aí, eu fui... Aí voltei e falei, meu, que incrível, que incrível. E aí o meu melhor amigo de infância virou pra mim e falou assim, cara, por que a gente não traz? Eu falei, como trazer? Eu falei, cara, mas franquia, eu não acredito em franquia. Franquia é bom só pro dono, né? Nunca é pro franqueado. Vão me matar. Desculpa você Cada um da Agência Brasileira de Franquias. Mas eu não acredito. E o meu sócio principalmente. E aí a gente propôs sociedade, de entrar de sócio, trazer para São Paulo. E aí toparam. eu cuidar da comunicação. Então a gente mudou. Aí eu trouxe a agência, que é minha sócia na produtora.
fizemos um tremendo de uma experiência que eu chamo de acessibilidade reversa. Então vocês mantiveram o nome, mantiveram O tudo. logo, mas o logo tá mais... Você vai ver, vai lá. É no na frente do Tomiotaki, na rua Coropé 57. Instituto Tomiotaki, aquele prédio roxo Sim. e preto em São Paulo, em Pinheiros, na frente. O Lactia gravou um vídeo recentemente Eu vi, lá. viralizou. Viralizou. A gente ficou super feliz. Inclusive, se ele estiver assistindo, obrigado. A gente fica muito feliz, assim. A gente não paga influenciador. Volte e grave mais. Não... Se gostou. Eu acho isso muito legal, porque eu não sigo o negócio da... Vamos pagar uma agência de influenciador, vamos bombar. Tudo que a gente fez agora foi tudo orgânico. E de verdade, porque eu falo assim... Cara, a gente prega... e é muito louco, as pessoas chegam lá e falam assim: nossa, é incrível, eu me virei, eu aprendi a me comunicar, é muito louco, né? Você se coloca numa situação de que você precisa de acessibilidade, não eles. Exato. Você tá no universo deles, então a gente coloca a pessoa numa zona não de conforto, né? E aí, fala assim: nossa, mas o gelato também é muito bom. Aí eu falo assim: mas o gelato é para ser o melhor de São Paulo. A gente investe em qualidade. É a mesma máquina da Badilate, a mesma matéria-prima, é o mesmo pistache. Então não vem me falar que o pistache da Badilate é melhor. É melhor, porque é igual. E a gente usa um leite melhor que o deles ainda, que é leite... Eu não posso falar. Que é especial. Isso é muito louco, que as pessoas... O marketing é tudo. Sim. Sacou? O Eu amo marketing é Badilate. tudo. Eu sou, inclusive... Eu tenho o cartão fidelidade deles. É muito bom. Eu tenho um cartão que só 20 pessoas têm. Eu posso pegar... Você realmente ama muito. Eu amo muito. Amo muito. E aí é muito louco, porque aí a gente trouxe e isso faz eu refrescar a minha cabeça. Mas o que ninguém vê, fala, nossa, o cara tá rico. Produtora, gelateria, programa na TV, nossa, publicidade. Eu falo assim, mas ninguém sabe que a gente faz. E o investimento em tudo isso? Poderia pegar todo esse dinheiro e colocar no investimento e fazer home bro e não sei o quê, e ganhar dinheiro. Poderia. Mas o que eu fiz? Peguei empréstimo no banco, é Pronamp, é cheque especial, é não sei o quê, e vambora. Poderia estar na lancha pensando agora, mas... Não sei se eu chegaria numa lancha. Mas um Uno Chegaria. Mille 92, banco Daria. reclinável, rebaixado. Neon embaixo. Com Velozes e arzinho Furiosos, básico. Na Radial Leste. Esse dá. Nossa, que demais, sério, muito legal mesmo. Eu vi esse vídeo recentemente, já tinha visto vários outros, mas não tive a oportunidade de ir. E aí você falou que viralizou, e realmente eu não assisti nem pelo perfil do Lactia. Eu assisti o Brino reagindo ao Lactia. O Brino reagindo? O Brino reagiu. Manda pra mim. Mando. Disse que também quer ir lá. Ele falou que legal, não sei o quê, Super mas acho que eu vou passar convidado. vergonha. Imagina, E não sei o quê. E daí o super Lactia falou, convidado. ele no final eu até perguntei se eu podia dar um abraço, porque era a única coisa que eu já sabia pedir antes. E aí ele falou assim, aí dei um abraço neles, foi Isso super é muito legal, bonito, assim. cara. E Então, é isso que faz é um valer. vídeo muito legal. É isso que faz valer. Tudo que a gente faz, aí você vira e fala assim, pô... Eu até brinquei, eu falei assim... eu dei 2 entrevistas pra Globo, né? E desde que eu comecei... a minha maior meta, quando eu entrei na MTV, era falar assim, era ser apresentador da Globo. E é a única emissora que eu não passei. E aí eu falei, cara, eu vou conseguir. Criei uma banda, eu tenho uma banda, né? Que é um hobby, a gente toca muito em corporativo. Tocamos em vários eventos da Globosat. Aí eu brinquei e falei, eu vou entrar aqui de uma maneira ou de outra. Não importa como. E aí, 2 entrevistas na Globo, horário nobre, não sei o quê, sobre a gelateria. Eu falei, gente... De um jeito ou de outro eu vou entrar lá, entendeu? Não precisa ser como apresentador. É isso. Você tava ali, já era. É isso, entendeu? Mas é muito feliz. No fim de tudo, é muito legal. E tudo é comunicação, cara. Tudo é conexão. Sim. Eu brinco, eu falo assim, né? Eu vou chamado muito pra universidade, pra empresa, pro mundo corporativo, muito louco. É um outro André, né? De falar sobre isso, de comunicação com conexão. E aí eu falo da criatividade, da conexão, da comunicação e da correria. Tem os 4 P's do marketing, eu falo dos 4 C's da correria. Da correria. E é isso que tem que ter, meu. Que a galera... Eu tava até falando com esse menino que me pediu oportunidade. Cara, eu sou branco. Eu não sofri preconceito. Eu não sofro preconceito. Mas não foi fácil eu consegui, porque eu não tenho padrinhos, não sei o quê. Eu não tenho esquema nenhum. Por eu fazer várias coisas. O que ele faz direito, entendeu? Aí trabalha comigo, aí entende. É muito louco isso tudo. Mas eu acho que a gente tem que continuar. A correria não para, entendeu? E todo mundo. E o que eu puder dar oportunidade, vai ter. Tipo, sempre no set a gente tenta ter
uma quantidade pelo menos 50-50 de mulher. Uhum. Tem que ter, diversidade, cara. Tem que entendeu? ter pra todo mundo. Eu ensino para meus filhos que a gente tem que tratar os outros e fazer pelos outros o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Não é troca, não é fazer esperando. Mas eu faço porque eu gostaria que você fizesse para mim. Você não vai fazer, problema seu. Mas eu tô com a consciência limpa. E eu tento fazer isso. Do fundo do coração. Eu ficaria horas falando com você. A gente já ficou 1 hora, mas eu ficaria mais. Porque você é muito inteligente, conhece sobre tudo. E também é cheio de papinho, como seu tio dizia. Tem muito papinho aí. Não pejorativamente. Não pejorativo, bons papinhos, eu quis dizer. Obrigada pela sua presença. Imagina. Encontrem o André nas redes sociais, @AndréVasco, certo? Exatamente. E a gelateria, qual o Instagram, o endereço, tudo? E o Sordo SP. E o Sordo, de O Surdo em italiano, SP. Tem no iFood. Fiz um merch aqui sem querer, mas Tudo bem. Tem, pede em casa, é super legal, mas mais do que... vá até a loja. A experiência. Fica em Pinheiros. Pinheiros é super fácil. Na rua Coropé 57. É a última, é a rua que cai na Faria Lima. Faria Lima não lá do Faria Limers, lá do Pinheiros. Vá lá e entenda isso, porque a gente vive numa sociedade que fala tanto de diversidade, de inclusão, mas que é uma tremenda de uma utopia, entendeu? Fala-se muito de Eu inclusão te falo de que etnias e raças e se esquece imagina, de... as empresas têm mais de 50% de vagas para incluir PCDs e não inclui. Quando chamam PCDs, elas não dão oportunidade porque, é um cadeirante, é autista, não escuta, como que vai gerir uma empresa? Não dá oportunidade. E a diversidade também é super bonito. Aí você vê que nem grandes empresas fizeram, contrataram e mandaram embora. Sim. Sacou? Então eu acho que hoje eu me sinto um bravo guerreiro, eu e meus 2 sócios. De assumir no peito. Eu desafio aqui alguém escrever alguma empresa em São Paulo que contrate 100% dos colaboradores ser PCD. Que nem a gente. E eu não quero que as pessoas façam isso também. Eu quero fazer porque eu sou bonzinho. Isso. É um business. Nós somos uma gelateria. Só que a gente optou por ser inclusiva. Real. E é trabalhoso. É Com bem certeza. trabalhoso. Eu faço curso de Braille. Eu faço curso de Libras. Libras. É Braille porque a gente tem o cardápio em Braille. Sim. Aí você tem que pensar no piso tátil. Você tem que pensar na abertura da porta de banheiro acessível. Porque muita gente coloca, mas está errada. É muito mais trabalhoso É do muito que... trabalhoso, é muito trabalhoso. Só que é o que eu falo, a gente tem que... fica todo mundo falando, não, porque a prefeitura, não, porque o governo, não, porque o prefeito... Não, fica criticando. E você? Fala assim, mas e aí? Na frente da sua loja, do seu estabelecimento, tem piso tátil? Não, porque eu vou esperar. A gente foi lá e colocou. Aí se o vizinho fala, vou colocar também, o quarteirão inteiro vai ter daqui a pouco e dane-se. Sim. Quando a prefeitura quiser vir, já tá feito. Nem precisa. Vai cuidar da saúde e da educação. É isso. Muito obrigada. Amei. Vou passar lá na gelateria. Passe. Posso? Passa Tá bom. e peça desconto. Falou que o André falou que vai dar desconto. Eu vou pegar esse vídeo. É muito legal. Apenas. Não, sério. A gente tem um café mó legal lá, que é de um coletivo de mulheres que só empregam mulheres de fazenda de mulheres. Maravilhoso. É muito legal. Maravilhoso. E é maravilhoso. Maravilhoso. E é o melhor valor do mercado, tá bom? Gourmet sem ser aquele preço absurdo. Gourmet bom. Você toma assim até com o dedinho. É isso, gente. Até o próximo. Obrigada, André. Imagina. Tchau.